Olá, amigo ou amiga. É para mim um prazer estar perante ti para começar esta série de pequenos estudos que nos mostram um Deus que nos quer trazer luz e que nos dá paz nos dias atuais. A Bíblia é um livro extraordinário. O facto dela ter chegado até aos nossos dias por si só é algo inacreditável. É por ele que nós iremos começar esta série e semanalmente viremos até ti para trazer um pouco mais do seu conteúdo e especialmente da sua mensagem. Vamos começar esta reflexão pela própria palavra Bíblia, a sua origem e significado. A Bíblia deve o seu nome à palavra grega ta biblia, que significa livros, palavra que deu também origem à palavra biblioteca. A Bíblia é um conjunto de 66 livros, uns maiores, outros menores, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas se calhar estás a perguntar-te o que significa isto de Antigo Testamento e de Novo Testamento. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como também é chamado, é o conjunto de 39 livros escritos antes do nascimento do Messias, Jesus Cristo. E foi escrito num período de aproximadamente 1500 anos. O Novo Testamento é o conjunto dos 27 livros escritos após o nascimento de Jesus durante o primeiro século da era cristã, os primeiros 100 anos. No século XIII, o clérigo inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos e 300 anos mais tarde o professor e impressor francês Robert Estienne, ou Robert Stephens, como também é conhecido, dividiu os capítulos em versículos para que houvesse uma maior facilidade de consulta. Por isso não estranhes a linguagem que nós iremos usar quando referimos o nome do livro, o capítulo e o versículo ou o verso. Para a Bíblia chegar até nós, ela teve de ser escrita e ela própria indica quem a escreveu e como foi escrita. Pedro, na sua segunda carta, um livro que está no Novo Testamento, no capítulo 1 e no verso 20, diz-nos assim: porque a profecia nunca foi proferida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. No Velho Testamento, o profeta Amós também diz no capítulo 13 e no verso 7 do seu livro: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, e agora repara bem, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Depois que o homem pecou, um assunto que nós iremos ver mais à frente, Deus teve o cuidado de não deixar nada oculto no que toca ao plano da redenção. Por isso ele vai utilizar instrumentos humanos inspirados por si para transmitir em linguagem humana a sua vontade e aquilo que ele tem para cada ser humano. Se calhar já ouviste dizer a algumas pessoas que a Bíblia é mais um livro escrito por homens iguais a nós. Será isto verdade? Ou será que foi dada e inspirada ela própria por Deus? Vê aquilo que diz Paulo no Novo Testamento, na segunda carta que escreve a Timóteo, no capítulo 13 e no verso 16. Podes ver também os versículos 15 e 17 para complementar isto. Diz ele: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Paulo diz-nos que toda a Escritura, não apenas uma parte, não apenas a maior parte, mas toda ela é inspirada por Deus. Apesar de possuir muitos ensinos para a humanidade, ela foi ao longo de todo o tempo, dos séculos e séculos, objeto de tentativas de destruição. Mas Deus é muito claro quanto à sua durabilidade. Vê aquilo que diz o profeta Isaías no capítulo 40 e no verso 8. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste quanto? Eternamente. Mateus registrou palavras do próprio Jesus quando ele diz aquilo que nós vamos ver no capítulo 24 e no verso 35 do seu Evangelho. O céu e a terra passarão, e repara bem, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando nós olhamos para outras obras clássicas, obras literárias clássicas, e para a quantidade de cópias que existem das mesmas,
vemos que o número de cópias da Bíblia é muito, muito superior a elas. Sim, ela tem sido protegida de forma especial, porque ela tem um propósito especial para mim e para ti também. Ela tem um tema que percorre toda ela, do primeiro ao último livro da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. E sabes qual é esse tema? Vê aquilo que João diz no capítulo 5 e no verso 39 do seu Evangelho. Palavras do próprio Jesus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus diz que a Bíblia nos ajuda a encontrar, a percorrer o caminho rumo à vida eterna. E sabes porquê? Vê o que ele diz logo a seguir no capítulo 14 e no verso 6 do mesmo Evangelho de João. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Repara agora, ninguém vai ao Pai senão por mim. No estudo mais à frente nós veremos a razão de ser desta afirmação de Jesus. Sim, a razão de ser da Bíblia é mostrar-nos o Filho de Deus, alguém que é um exemplo para cada um de nós. Mas a Bíblia é um livro com muitas outras funções. Uma delas, ligada ao verso que nós vimos logo na apresentação, ou seja, o verso do Salmo 119, no verso 105, onde ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 4 e no verso 12, Paulo diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, para ajudar-nos a compreender o ser humano. João, quase a terminar o seu Evangelho, e que foi, segundo a tradição, o último livro da Bíblia a ser escrito, diz ele no capítulo 20 e no verso 30 e 31, Jesus, pois, operou também, em presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. No verso 31, estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Resumindo, podemos dizer que a Bíblia serve para nos iluminar o caminho, nos dar discernimento espiritual, proteger-nos das fábulas e das tradições humanas, revelar a vontade de Deus e ainda levar-nos a conhecer e crer e ter vida em Jesus como nosso Salvador. Sabes, a Bíblia é muito clara quanto àquilo que nós podemos beneficiar dela. Vê aquilo que João diz em Apocalipse no capítulo 1 e no verso 3, o último livro da Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A expressão bem-aventurado significa feliz. A palavra de Deus traz-nos realmente felicidade, porque nos mostra o caminho da salvação. Sim, felizes aqueles que estudam e praticam os ensinos da palavra de Deus. Pensa nas bênçãos que podes receber ao ouvir, ao colocar em prática todos os ensinos das Sagradas Escrituras. Jeremias, no capítulo 15, no verso 16 do seu livro, diz-nos assim: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim, repara bem, gozo e alegria do meu coração. Pedro também expressa um sentimento semelhante, quando na segunda carta, no capítulo 12 e no verso 9, diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isto que a Bíblia pode fazer, trazer-nos alegria, a alegria de sairmos das trevas para a maravilhosa luz do que nos conduz à salvação. Como vimos, a Bíblia foi escrita com o propósito de nos dar a conhecer Deus e o plano da salvação. Que através destes breves estudos ela possa chegar até ti e aumentar o teu conhecimento a respeito dela. Se quiseres mais informações ou uma cópia deste estudo que nós fizemos agora, envia-nos uma mensagem para o endereço de e-mail que aparece aí embaixo no teu ecrã e com todo o gosto nós atenderemos ao teu pedido. Um abraço e até ao próximo estudo.